Hoje eu quero falar com você sobre uma situação extremamente complexa e no mínimo constrangedora envolvendo os três poderes no Brasil. A gente viu na semana passada o julgamento no STF dos envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro e entendemos claramente que alguns artigos do Código Penal foram infringidos e por conta disso se teve ali um julgamento com uma punição exemplar. Além da situação patética dos advogados que utilizaram o caso dos golpistas para poder conseguir projeção na mídia nacional e passaram vergonha, e inclusive seria cômico se não fosse trágico, já que parte dos indivíduos que estavam sendo defendidos por aqueles advogados ali claramente despreparados, antes eram defendidos por advogados públicos, né? Eram defensores públicos que estavam no caso defendendo eles e da noite pro dia apareceram aqueles palhaços ali, basicamente para conseguir gravar vídeo para internet e tentar em 2024, quem sabe, um cargo político, como bem lembrou o ministro Alexandre de Moraes. Só que de tudo que aconteceu, acho que o mais grave que eu posso elencar aqui foi como trouxe o Bernardo Melo Franco, a situação envolvendo o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André Mendonça. Por quê? Muita gente não lembra que a função dos representantes do Poder Judiciário no STF é garantir a aplicação da lei. De acordo com o entendimento, inclusive, do Charlois de Secondé, o barão de Montesquieu, quando lançou o seu livro lá, O Espírito das Leis, em 1748, que ele sugeriu o poder sendo dividido ali em três: executivo, aquele que executa as leis; legislativo, aquele que cria as leis; e judiciário, aquele que fiscaliza a aplicação das leis, de maneira bem geral para que você possa compreender. Era para que se garantisse que o Estado republicano, como é o nosso, por exemplo, tivesse ali a funcionalidade garantida e que nenhum poder tivesse o uso exagerado da sua função, já que com a tripartição dos poderes você teria nenhum poder sendo mais ou menos poderoso que o outro, você também não teria ali em tese nenhum poder abusando dos seus limites, já que os poderes, eles não teriam poderes ilimitados, eles se fiscalizariam e eles se complementariam. E o que aconteceu na última semana, no caso especificamente do julgamento dos golpistas do 8 de janeiro, em específico no que envolveu o voto do ministro Cássio Nunes Marques e o voto do ministro André Mendonça, foi algo vergonhoso para o judiciário brasileiro. Por quê, Carlito? Porque eles basicamente ignoraram o que está escrito nos códigos de leis e normas do nosso país para basicamente fazer ali a defesa do que os seus ideais pessoais acabam defendendo, né, na sua cabeça. E quando a gente coloca indivíduos para serem ministros do STF, eles não têm de levar para lá os seus preceitos pessoais. Até porque o Estado brasileiro é laico e os códigos e normas brasileiras são feitos para todos, aqueles que têm uma crença igual ao ministro, aqueles que têm uma crença diferente da dos ministros, aqueles que têm a mesma ideologia do ministro e aqueles que não têm a mesma ideologia do ministro. E o que é que me chamou a atenção? Primeiro, a fala do ministro André Mendonça dando a entender ali que o golpe que aconteceu no 8 de janeiro foi algo muito estranho, inclusive se você levar em consideração que não se teve preparo ali do governo federal, que foi tudo muito fácil, sendo que ele foi ministro da Justiça, ele conhece como é que funciona a lei e ele sabe que não é obrigação do governo federal mandar na polícia do Distrito Federal. Ele sabe disso, mas mesmo assim embarca em teses golpistas para poder manter-se ali fiel a quem ele colocou no STF, que foi o Jair Messias Bolsonaro. Não diferente, por exemplo, do próprio Cássio Nunes Marques, que chegou a dizer, inclusive, né, dando a entender ali, entre aspas, que o que aconteceu na verdade era só um domingo no parque, que não se teve nada de tão violento, porque as pessoas que estavam ali, elas basicamente não tinham força para um golpe de Estado. E segundo, inclusive, o próprio André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, um golpe de Estado requereriam ali armas na rua, requereriam ali, por exemplo, forças armadas, e o ministro Alexandre de Moraes deu uma aula para ambos do que seria, na verdade, o que aconteceu no 8 de janeiro, que apesar de não se ter ali, por exemplo, tanques de guerra nas ruas, de não se ter, por exemplo, armas de fogo massiva na rua, foi uma tentativa de golpe de Estado e até o próprio ministro Cristiano Zanin lembrou que o artigo 359L, 359M não fala meramente de golpe consumado, fala tentar e não consumar necessariamente. Porque se fosse assim, nenhum crime tentado seria crime. Uma pessoa que tenta, por exemplo, tirar a vida da outra, se ela não consegue tirar a vida da outra, ela não cometeu crime, ela deu ali 4 disparos de arma de fogo na outra pessoa e não tirou a vida dela. Ela não vai poder ser processada por ter tentado tirar a vida da outra pessoa, na tese que o André Mendonça e que o Cássio Nunes Marques desenvolveram, não.